Então, a gente começando essa live, exatamente o que eu estava falando, né? Esse impacto que todos os setores hoje da economia têm nas questões climáticas, nas questões também de posicionamento social, aonde o seu setor pode impactar a vida do seu entorno, das pessoas que moram, né, no entorno do seu negócio. E a joalheria, ela é uma atividade, né, milenar, e que usa os recursos da natureza como a sua matéria-prima. Então, cada vez mais, né, depois do século XX, né, a gente entrando aí no século XXI, a gente tem, né, fatos históricos que desde o início, desde os primórdios, na Grécia Antiga, já Aristóteles e Platão já falavam sobre as questões ambientais, sobre as questões do uso da natureza de uma forma limitada, de uma forma consciente. E o que a gente está vendo hoje é que essas palavras, né, não estão tão longínquas assim, esses pensamentos da nossa realidade atual. Parece que eles estavam adivinhando. E quando a gente pula no tempo e vai para a Revolução Industrial, a gente vê que o mundo se acelera, né, muito por causa da indústria, da industrialização, né, e da massificação de produção que, de novo, reflete no uso dos recursos da natureza, mais uma vez, e também forçando, né, cada vez mais, a extração desses elementos da natureza. E hoje, né, a gente recentemente, quer dizer, não recentemente, mas uns 20 anos atrás, em 92, tivemos a Eco 92 no Rio de Janeiro, que foi um evento que marcou essa importância cada vez maior de que a sustentabilidade, de fato, vai impactar o nosso dia a dia. E hoje, 2023, a gente percebe isso acontecendo, né, quando a gente vê essas mudanças de tempo tão repentina, que assola, né, o mundo, e que muitas vezes não é uma coisa do acaso, né, comprovadamente cientificamente isso tem a ver com o desmatamento, com a seca, né, com a falta de controle, né, dessas questões ambientais. E aí a nossa joalheria está num momento de transição, como todo o mundo, né? Então, assim, a gente está num momento que a gente precisa pensar um pouquinho, refletir como é que a gente vai se comportar, né? Nós que, né, trabalhamos para a joalheria artística, a joalheria, enfim, seja qual nicho nós trabalhamos, né, é importante a gente também ter essa conscientização. E aí eu trago a Mayara Roveri, que está aqui comigo representando esse valor, esse novo valor na joalheria, que é o valor de você pensar em aliar a joalheria ao trabalho da joalheria, ao setor da joalheria, esse pensamento de posicionamento consciente frente ao uso sustentável dos metais preciosos que a gente usa, né, que a gente utiliza na criação da joalheria. E a Mayara, ela vai se apresentar. Ela vai se apresentar. Alô? Eu acho que deu eco aqui. Eu acho que deu eco aqui. Pronto. Já dei um jeito. E aí a Mayara tem esse trabalho que é precursor, né, no Brasil, onde ela está criando uma maneira, uma estratégia para a gente ter uma forma de diminuir o nosso impacto e de ter mais controle pelo material que a gente usa na nossa produção da joalheria, criando o IBBank. E ela vai falar para a gente como é que foi isso, vai falar em detalhes. E o que eu acho que é muito importante é que essa iniciativa ela é uma mudança de mindset, né? Uma mudança de maneira de pensar a joalheria, né? Que é uma coisa que não depende de nós, que não depende de mim ou da Mayara ou de cada um de nós que estamos aqui, mas é fruto de um resultado mundial. Você vê hoje, né, nos grandes centros da Europa, Estados Unidos, o consumidor já sendo muito exigente quanto
a proveniência dos metais e das pedras preciosas usadas nas joias que são compradas. Então, a questão da certificação, a questão de origem, então isso é uma questão que não está, não é somente moda, né, mas as pessoas estão cada vez mais conscientes sobre isso e exigindo esse tipo de informação e certificação na hora que a gente compra as joias, né? Na hora que você negocia metais preciosos na forma de joias. E aí eu vou conversar aqui, a gente vai ter essa conversa gostosa com a Mayara. Mayara, vamos lá começar nosso bate-papo. Estava fazendo uma introdução e também esperando para as pessoas entrarem aqui nessa, Claro. nessa oportunidade que vai ser gravada também, para a gente registrar. Mayara, então me fala, me conta como que você chegou. Me fala um pouquinho aí para a gente da sua formação, da sua chegada, né, na joalheria, na sua chegada na moda. Como é que foi esse início? Como é que foi essa sua aproximação também com a sustentabilidade? Boa Boa noite a todos. Marcela, é um grande prazer participar, né, dessa conversa. Acho que a gente vai conseguir trocar bastante informação e ter um tete-a-tete com quem precisar e com quem se interessar também, porque realmente é uma área muito nova. E eu acho que a gente precisa, sim, conversar, porque são nesses momentos que surgem, né, outras ideias, é, e a gente precisa cada vez mais repensar nossas marcas e repensar nossa responsabilidade, tanto quanto cliente como empresário, né? Então, eu sou formada em moda aqui em São Paulo, eu ainda moro aqui em São Paulo, então a sede do IB fica em São Paulo. Eu trabalhei grande parte do tempo com joalheria e me especializei numa pós-graduação de ESG e Impacto. Então, foi muito natural, assim, esse lado meu que entrou na sustentabilidade, porque eu já praticava várias coisas, porque eu acredito que assim a nossa consciência tem que ser muito de dentro para fora. A gente tem que aprender e trabalhar mesmo, né, de uma forma que a gente acredita e que a gente tem todas essas responsabilidades como ser humano. Né? Porque que somos os únicos animais que destroem onde que a gente vive, e que a gente não consegue viver em harmonia com tudo isso. Então, isso, e na teoria falam, né, que o ser humano seria o mais inteligente, que nesses momentos eu não acredito muito, né, porque não precisamos nada disso. Então, eu trabalhei na joalheria com até a minha irmã, que tem uma marca de joia, por 6 anos, e eu fazia toda a parte de desenvolvimento de produto. Então, eu fazia desde a compra da matéria-prima, todo acompanhamento em oficina, e depois até o preço final. Então, eu participava de todas essas etapas, e aos poucos eu comecei a questionar. E aí, quando você começa a estudar e começa a querer respostas de muitas coisas, porque falavam muito de embalagem, falam muito, né, de papel, de não sei o quê, do plástico, mas na hora que você começa a entender o que é trabalhar com metal precioso, o que é o impacto na natureza de tudo isso, você, depois que dá um passo para frente, todos vocês hoje, não vai ter mais o passo para trás, porque é o conhecimento. Depois que você conhece, você não consegue mais fingir que você não sabe, né? E é uma mudança que você vai desenvolvendo ao longo de todo esse tempo. E cada um, eu acho que estamos aqui hoje, né, para mostrar um projeto de dentro de várias outras opções, porque eu acho que o nosso mercado está na época do nosso avô, e a gente precisa sim mudar, a gente precisa trazer tecnologia, a gente precisa trazer transparência, conhecimento, para a gente ter realmente mais opções de mercado, mais ideias e mais oportunidades, né? Porque foi isso, assim.
A partir do momento que eu falei, só vou comprar um ouro certificado, uma prata certificada ou um metal reciclado, aí veio o grande problema que não tem empresas que vendem, né? Há 2 anos atrás, o IB tem 1 ano e meio de funcionamento mesmo, mas faz 2 anos que a gente abriu com informação, a gente tem um canal de newsletter, tem um canal de podcast, que a nossa ideia é essa, assim, a gente tem que mostrar a importância da reutilização do metal, porque é uma ideia nova, nova e velha ao mesmo tempo, porque sempre as pessoas reaproveitaram esse metal, mas você nunca teve o controle da onde ele veio, do teor que ele é. Então, eu acho que esse é um caminho também que a gente vai debater um pouquinho. Acho que eu falei bastante também. Maiara, deixa eu te perguntar, então, assim, é interessante, né, quando a gente fala, né, a gente fala aqui um propósito, né, o IB Bank, ele nasceu de um propósito, então, de uma dor, né, Uma de uma dor. dor, não é? É interessante isso, porque o propósito muitas vezes é a resposta de uma dor nossa, né? Então, você trabalhou com, eu acho que é interessante mencionar, né, a sua irmã, a Maria Roveri, né, que tem uma Isso. marca muito, muito bacana, muito moderna, muito conceituada, né, no mercado já aqui em São Paulo e no Brasil. E E bastante autoral, né? Coisa que antes era muito difícil ter uma questão mais autoral dentro da moda, né? Tanto na exatamente. joalheria quanto com roupa. E foi dentro de lá que eu comecei esses projetos também, que a gente começou a validar isso dentro da marca. E eu entendi que meu papel era ser maior que uma marca só, né? E aí foi a partir de um sonho que eu tive, eu acordei, porque assim, eu já trabalhava com desenvolvimento de uma embalagem sustentável, que trabalhava com uma plataforma de rastreabilidade, então eu estava ajudando a preencher e validar essa plataforma. Em paralelo, eu já estava fazendo essa compra de metais, igual as outras joalherias fazem, as captações, que falei, pelo menos é uma parte a gente consegue reciclar. Quando você fala captações, é aquela captação dos eventos que você chama cliente para trazer Isso, o seu que chama metal. também trunk shows, né? Chama-se Trade Show, Tem, exatamente. Que as marcas fazem. Então, vocês estavam. A maneira que vocês achavam naquele momento era fazer essas captações para reutilizar esse metal na produção das joias de vocês, não é isso? É isso, a e forma. comecei a estudar se eu conseguiria comprar de leilão, porque é uma forma do metal também reciclado. Tentei alguns lances, eu vi que ia ser muito difícil ter tempo, né? Porque você, dentro de uma marca, você precisa de um metal Agilidade, né? de agilidade ou ter certeza, né? Então, eu programo. Então, daqui um mês eu vou precisar comprar metal, eu tenho que ter onde eu vou comprar esse metal, né? Então, eu acho que tudo partiu dessa vivência que eu tive. E aí, na hora que eu tive um sonho, eu acordei, eu escrevi a ideia do banco inteiro. Então, não sei, na hora do sonho, veio essa história da rastreabilidade, que eu lembrei que tinha essa plataforma, que as pessoas estavam começando a trabalhar com isso, porque é uma forma de comprovação de origem, né? Na hora que você mostra as etapas da sua produção dentro dessa rastreabilidade, você comprova a origem, você faz uma certificação, você consegue ter dados, né? Coisa que no setor nunca nada tem transparência, e por que não? Né? Na hora que foi isso, eu comecei a amar, nossa, não entra nisso, nossa, isso não vai dar lucro, isso. E eu falei, não, eu sonhei com isso, eu vou precisar desenvolver e depois eu vou ver se vai dar certo ou não. Fui fazendo contas de viabilidade, fui mudando algumas coisas, mas eu senti exatamente isso, um propósito que era muito maior que eu de ter essa responsabilidade, né? De eu entender que eu precisava fazer isso, porque eu tive essa ideia e falei, nossa, imagina quantos joalheiros, quantas pessoas gostariam, né, de comprar um metal para produzir uma joia que tem toda essa ideia, né, de eternidade e de energia. Se você compra algo que vai ter uma procedência duvidosa sempre,
E depois, né, acho que desse começo desse ano, que a gente teve muita informação negativa, principalmente, né, dessa parte mais social, ligado a todos os escândalos de mineração e Yanomami. Então, me senti responsável. E- E na hora que você levanta todos os dados, você vê a quantidade de metal que já foi extraído, inclusive dentro do Brasil, né, que somos um grande produtor. Eu falei, então, por que não reutilizar isso? Então, quanto mais metais a gente recicla, menos impactos de novas extrações no meio ambiente a gente vai ter, né? Então, acho que é essa a maior importância de tudo isso. E aí a gente consegue ter dados depois de quanto que a gente economizou de floresta, quantas pessoas a gente deixou de envenenar com mercúrio. Então, depois a gente conta um pouquinho também disso para vocês. Isso é maravilhoso, essa parte é muito bacana. Eu tive a chance de estar no evento com a Mayara, no blockchain, né? E a Mayara me explicou todo o processo, e no final do processo, a pessoa que compra, né, o ouro rastreado, né, do banco, ela recebe o número de quantas árvores deixaram de ser derrubadas, né, o quanto de oxigênio, né, de CO2, né, ela deixou de emitir no ambiente. Então, isso a gente vai falar daqui a pouquinho, mas eu achei já fantástico, porque é uma coisa real, né, Mayara? Não é um sonho, é uma É, coisa real. Por falar nisso, nessa questão do sonho para a realidade, né? Então, você escreveu ali o projeto e aí de manhã você, epa, peraí, eu tenho um job aqui hum, desafiador para fazer, né? Tem uma coisa, um desafio realmente, porque você mexer numa estrutura, né, que é parte de uma cultura, né? Eu acho que exatamente, ninguém intencionalmente tem desejo de fazer mal ao outro, ao povo indígena, a destruir a natureza. Eu acho que todo mundo, né, sabe da importância, é consciente da importância, né, da vida dos animais e da nossa vegetação para o nosso equilíbrio. Afinal, nós viemos e somos, né, frutos da natureza. Então, como é que foi para você essa recepção de quando você começou a falar com as pessoas? Você mencionou por alto, mas eu queria que você destacasse mais essa dificuldade das pessoas entenderem isso, né? Você acha que foi porque existe uma cultura arraigada dessa tradição de uma cultura histórica, né, de exploração do Brasil? Afinal, né, o Brasil ele é um país que veio de uma colonização de exploração, diferente sim. dos Estados Unidos, que veio de uma cultura, de um povoamento de povoamento, uma colonização de povoamento. Você acha que isso tem importância nessa hora, ou Mayara, você acha que isso, a cultura, Então, claro que sim, né? Eu vejo que até a mineração ela é feita para ser exportada, então por isso que assim 90% do que fica no país dos metais é de origem ilegal. Então, por quê? Porque tem altos impostos. Então você entende que realmente é feito para os colonizadores mesmo, né? E aí, na hora que você começa a entender, a estudar até a lei, porque eu sou da moda, né? Eu sou do produto, e em algum momento eu me vi dentro dessa área, porque eu estou trabalhando quase que realmente como um banco, né? Por isso que tem esse nome. E o ouro não é só o metal da joalheria, ele acaba sendo ativo financeiro também, então ele tem um grande poder dentro, né, do comércio e do mercado e de segurança monetária. Então você vê que é um elemento real muito nobre, e que tem um valor agregado muito alto, né? Mas eu acho que a nossa cultura, o que eu vejo, né, que assim, as pessoas não têm muito, não chega a ser só pela parte, né, de colonização em si, mas eu acho que a gente, você vê o que está diante dos seus olhos. Então, a gente não tem costume, que isso eu também acho que é muito novo,
de tentar saber a origem das coisas, como que aquilo é formado, ou como que aquilo é processado, da onde aquilo vem. E eu acho que é um problema que a gente começou a parar para pensar, por causa das consequências, né? E aí isso eu vejo que as joalherias foi muito mais rápido elas olharem para isso do que o consumidor em si. É igual quando o consumidor também come uma carne, né? Você não está vendo matar um animal, mas ao mesmo tempo você está compartilhando com tudo aquilo, né? Com toda essa cultura, porque é bonito, porque é agradável. Só que é isso, assim, se a gente só olha para as coisas sem a origem, sem a profundidade, sem a informação, a gente nunca vai ter algo de verdade, porque a gente não vai saber a importância de tudo aquilo. Então, eu acho que é um questionamento que a gente tem que fazer, né? Que eu até estou aqui, acho que para levantar isso para vocês, o que realmente importa para cada um. Porque às vezes a sua causa é outra, mas você não tem que deixar de lutar porque ela não existe ou porque ainda ninguém olhou dessa forma para esse setor, né? Então eu vejo dessa forma, assim, que a gente realmente tem que trabalhar para mudar. Se falta informação, precisamos ter informação, né? Eu acho que você tocou num ponto muito importante nessa sua forma de pensar e de comunicar aí, porque a gente poderia dizer que é uma questão de conscientização mesmo, né, Mayara, né, de mudar o mindset e ter uma preocupação de não salvar o mundo, mas de fazer a nossa parte, né, naquilo que nos toca, É ser né? responsável por algo que ou você consome, né, que Sim, você gosta, você não precisa deixar de consumir, mas sim. por que não consumir de uma marca que tem essa responsabilidade, né? Ou você ser responsável por colocar um produto que você sabe a origem, que você acredita como da onde é que aquilo vem, por que que você está fazendo tudo isso, né? Porque eu vejo que assim, muita gente parou de produzir, ou aqui a gente até deve ter questões assim, desanimou muito, ou quem tem uma empresa muito grande não sabe o que fazer, simplesmente está desesperado para atrás, né, de outras possibilidades. Então Aham. eu vejo que é um mercado que tomara que a cada dia cresça mais e a cada dia as pessoas se questionem e que levante o que é realmente importante para elas e o que você deve fazer mesmo, né? Eu acho que é muito natural e é muito, até meio intuitivo, né? De você, por exemplo, os problemas de lixo, os problemas do Yanomami, a gente só acaba vendo com a dor, né? E é isso, às vezes a gente tem que ver os Yanomamis para estar nesse estado, isso não começou agora, né? Isso Sim, começou há 50 anos atrás, são sim, gerações perdidas, sim. né? E isso é levantado quando é interessante também para governo ou para mídia, enfim. Só que é um ponto que sim a gente tem que olhar como a gente vê, é lagou porque jogaram lixo no bueiro. Aí você vai entender a importância de reciclar aquele metal, aquele material, né? Eu acho que tudo é um ciclo, que é por isso Uhum. que a gente fala dessa história dessa moda circular, né? De cada vez mais a gente transformar o que já existe, porque a gente não precisa mais extrair, a gente não precisa trabalhar mais da maneira que a gente nasceu, nessa geração de consumo e de capitalismo mesmo, né? Eu acho que a gente pode continuar tendo uma marca, pode continuar a vender, mas com propósito, com intenção, com criatividade, com inovação. Então, tem muita coisa para a gente trabalhar. Eu acho legal você falar isso, porque eu vejo até como se fosse uma nova revolução, talvez, no mundo, né, Mayara? Assim, não teve.
da Grécia Antiga né, para a próxima fase, depois do século XIX, da Revolução Industrial, né, do século XVIII, né, para o século XIX, que marcou, né, a chegada das máquinas, depois, né, os anos 50, que marcou muito a industrialização, e agora a gente está numa virada, né, da era tecnológica para uma era né, da consciência ambiental, né, aonde eu estava vendo, eu também estudo negócios de impacto, né, e eu fiz parte de uma incubadora aqui na ESD, no Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro, e foi dito por um pesquisador, né, das aulas que nós tivemos, que hoje não existe uma missão de uma empresa, grande ou média ou pequena, que não toque, né, na parte socioambiental. Ou seja, toda a missão de toda empresa tem, mesmo que seja de leve, né, tocar nessa parte, né, da empatia quanto à consequência do que aquela empresa pode afetar, né, e como que ela poderia melhorar, inclusive, o entorno aonde ela se posiciona, né? Isso é uma mudança Sim, de maneira de pensar mesmo, o próprio negócio, né? Ou com seja, certeza. essa mentalidade está dentro do negócio, né? Da E é forma de fazer fundamental, dinheiro, né, né? Mayara? Né? Da forma de É, fazer se acaba o dinheiro. planeta, ninguém mais vai ganhar nada, as gerações não vão ter futuro, né? Então, se sim a gente quer continuar a consumir, sim a gente tem que mudar a maneira de consumir e a maneira de criar, né? Então, eu acho que tudo isso é muito importante para todos nós e como empreendedores e como consumidores. Desde que eu te conheci, Mayara, no primeiro call que a gente teve no Zoom, né, porque eu fui atrás da Mayara, porque eu admiro, né, pessoas que mexem assim no meio que naquele ambiente que não está sendo tocado, né, que é difícil, então eu acho muito legal quando uma menina jovem, né, que Mais ou se menos, né? posiciona. Não, mas é verdade. Você é de uma geração, comparado comigo, né, que vem com essas preocupações, né? Eu tenho certeza que a sua vida pessoal, né, também você se preocupa com isso na sua vida pessoal. Não é uma coisa Sim. que o Bibi Bem que nasceu e você mudou, né? É uma coisa que você traz dentro de você e você contaminou, né? As pessoas que trabalham junto com você, as pessoas que estão hoje comprando no IBBank, que você me contaminou também. Então, Oba! é uma reação em cadeia, né? Então, e o que eu acho legal, sabe, Mayara, e eu queria que você falasse sobre isso, o quanto foi necessário de estudo e pesquisa para você criar essa iniciativa que é muito ousada, né? Vamos combinar? É muito ousada. Então, assim, você teve que estudar, né? Teve que ter estudos. Me fala um pouco, né? Assim, o que tipo de pesquisa o IBBank, a criação do IBBank, depois dele se tornar um sonho, foi necessário você ter, né? Jurídico, Sim. leite. Me conta um pouquinho sobre isso. Eu acho que assim, o estudo ele continua, que Sim, cada momento, né, você tem que aprimorar, ainda mais que eu venho realmente do produto, eu venho da moda, e isso que eu acho, por isso que eu tive essa ideia, porque alguém que só trabalha com mineração não teve essa ideia, ou com compra e de venda de material, porque hoje, o que eu vejo, né? É quase que um lixo reciclado, né? As pessoas, sei lá, 10 anos atrás, você via e falava, nossa, você vai guardar um lixo para reciclar, você vai. É isso, assim. E eu ainda vejo esse mercado, as pessoas ainda têm muito preconceito de vender metal. Por quê? Porque é uma cultura ou que você está falida, ou que é de bandido, que a pessoa roubou, e não precisa ser dessa forma, né? Então, isso foi um paradigma meu que eu vi a beleza, igual você vê a beleza em várias coisas imperfeitas, que é isso, e que ela pode ser perfeita e ser eternamente reciclada em todos os momentos, né? Então, eu vejo, assim, o estudo foi muito. Primeiro veio a ideia pelo meu interesse, principalmente com origem, né? E aí eu comecei a estudar sim,
o que era uma rastreabilidade, o que estava acontecendo no mercado. Então, em breve, né, a União Europeia vai colocar, já publicou tudo isso, mas em breve não vai entrar mais produto na Europa dessa forma sem ter origem, em todos os sentidos. Então, de comida, de roupa, de joia. Joalheria também, E... Mayara? Oi? Joalheria também. Também. Entra Vai ser como exigido. vai ser exigido, e então, dentro da União Europeia. E isso já é muito importante, né, para todos nós, porque você vê que, né, como somos colonizados, tudo que vem de fora é mais importante do que tem aqui. E eu, desde pequena também, a minha ideia é valorizar o que eu tenho aqui. Então, você exporta, eu não quero exportar, eu quero reciclar para as pessoas deixarem de extrair ouro, principalmente na Amazônia, que é o lugar atual que mais tem ouro para ser minerado hoje. Então, os estudos têm muitas áreas e que eu acho que eu não sei o suficiente em várias ainda, porque eu acho que é algo que eu estou meio que na moda, eu estou no mercado financeiro, porque eu tenho que fazer um trade, eu tenho que comprar e vender, só que é baseado numa cotação, né, que já existe, então não é um preço que eu posso inventar ou fazer um markup de acordo com isso, então tem um preço praticamente tabelado, e então esses estudos vão vindo, e foi essa parte dessa conscientização que eu falei. Primeiro eu tive o foco, eu quero reciclar o metal, aí o que eu preciso? Então, por exemplo, mês passado, 2 meses atrás, a gente conseguiu ter um contrato super bem feito por um advogado para as pessoas que tanto querem comprar quanto querem vender, que tem que ter o LGPD, tem que ter a segurança que a pessoa não está roubando, então ela tem que assinar que ela não está mandando um produto roubado. Então foi isso, assim, a gente começou, você começa a ver alguns problemas e fala, aqui eu tenho que melhorar. E aí eu vou Entendi. estudando. Entendi. Mas o que mais me impactou, que foi as primeiras coisas que eu comecei a estudar, foi a extração, foi o meio ambiente, porque era o que mais me tocava como Uhum. pessoa, né? De ver destruição, de ver toda essa parte de problema com mercúrio, que é muito sério. O mercúrio, ninguém quase sabe, ele também vai pelo ar por quilômetros. Então, as pessoas contaminadas, elas, você nem sabe que você está contaminado, né? Ela contamina a água, ela contamina o peixe que você come, depois você que está ou naquela água. E hoje tem todos os estudos, né? Que assim, além do mercúrio, por exemplo, na água que a gente bebe hoje tem agrotóxico, né? Assim, da cidade, porque é isso, tudo é um ciclo, né? Sim. Então, depende de onde você mora, você está diretamente ligado a algum tipo de problema. Você está Pode estar, exposto. né? É exposto, né? Hoje não tem como, né? Exposto, Você né? está exposto. E se você pode minimizar essa exposição, por que não, né? Principalmente nessa questão. É, Você está vendo as perguntas? Deixa eu. Acabei de olhar aqui. Daqui a pouco a gente abre, né? Ou já Daqui a deu pouco a gente vai tempo? abrir. Eu pedi para as pessoas, bem-vindo a todos todos estão chegando, né? Obrigado pela presença. Aproveitei e coloquei aqui no chat para vocês irem colocando os seus comentários e também a questão das perguntas também, que a gente vai voltar para vocês e vai respondê-las e depois fazer um bate-papo também. E, Mayara, essa questão, não, então, assim, tem essa questão da extração, foi o que realmente te tocou, né, te seduziu para começar esse sonho, mas também quando você vê, você está, né, dentro de um universo onde você lida com legislação, com, né, direitos legais, com responsabilidade que você tem ali que, E com né? um grande mercado, né? Então, são grandes players de mineração que no começo eu falei, meu Deus, vão me matar.
E aí, hoje eu vejo que é isso, assim, em vez de eu estar com a bandeirinha na floresta, porque era de verdade o que eu gostaria de fazer, eu Aham. estou lutando daqui, que eu acho que é isso. A gente tem que mudar a legislação, a gente tem que mudar o conceito das pessoas, por isso Sim, que as pessoas têm sim. que entender também, se você tem em casa peças que você não usa mais, se você tem dentro da sua joalheria, aproveitar que é um mercado que você não perde as coisas, né? Quando você faz roupa, dá 2 anos você perde toda aquela produção. O metal é maravilhoso, porque você sempre vai reutilizar tudo isso, né? Então, eu estou estudando várias formas de captação, porque é isso, começa a crescer a empresa e a gente começa a entender da onde que pode vir tudo isso, se as pessoas realmente vão se engajar para vender, porque as pessoas que mais têm peça dentro de casa, elas não precisam do dinheiro É daquilo. verdade. Então, elas têm É que verdade. entender a importância da venda desse material. Interessante isso, porque elas quase que elas não precisam desse dinheiro que vai ser destinado para elas, né, com a venda disso, mas ao mesmo tempo, se elas fizerem esse movimento, elas vão estar ajudando esse movimento, né? Elas vão porque vão estar, Exatamente. né, alimentando esse ciclo sustentável, né, do metal E eu rastreado. comecei a enxergar, né? Porque na hora que você vê, se compra o ouro na rua, na hora que você vê isso, você fala, tá num posicionamento, você que é bom disso, essas pessoas estão num posicionamento completamente errado, né? Sim, Porque assim, não é antigamente as pessoas mais humildes tinham ouro. Hoje elas não têm mais nada, né? sim, Então, assim, esse volume tá em outras mãos, sim, né? E essas pessoas precisam ser tocadas e entender, porque essas pessoas que consomem joia, elas podem continuar consumindo, mas por que não ela circular o que ela já não usa mais, né? sim, Então, eu acho que é isso todo a ideia. Então, você começa a sair um pouco do mercado e entender, falar, nossa, esse lado tá funcionando de uma maneira que eu não acredito. Aí eu comecei a desenvolver uns comitês dentro de grupos maiores, isso também faz parte dos meus estudos, que foi a ideia de entender quantas pessoas ou quantas empresas teriam interesse dentro, né, desse mercado. Eu fiz, não sei se vocês conhecem a BEST, é a Associação Brasileira dos Estilistas, então uma uma instituição entidade. grande, né? Que tem mais de 100 marcas de moda e tem de tem principalmente de roupa, e tem umas 25, 27 marcas de acessório, não só, principalmente metal, mas tem outros tipos também, tem só bolsa. E dentro a gente tinha comitê de sustentabilidade, tinha comitê de várias outras coisas, e chegou o momento, falei, gente, vamos criar um comitê de joalheria para a gente debater as necessidades, para a gente se unir mesmo, né, como marca e como mercado, para a gente entender as necessidades, porque a força de uma marca com a força de 20, ainda mais se não somos marcas muito grandes, é isso que a gente tem que quebrar. Um tem que ajudar o outro, um tem que passar informação para o outro e não ficar nessa, ai, se eu contar isso, a minha marca não vai ser mais única. Eu acho que, pelo contrário, agora é tudo muito colaborativo, né? É esse o futuro, muito mais horizontal do que vertical. Então, a gente precisa, se você quer crescer, deixa as outras pessoas crescerem com você, né? Não só você que tem que crescer e que tem que desenvolver. É tão mais legal quando, né, o seu habitat inteiro tá em harmonia mesmo, né? Sim. Então, Eu acho que é importante também, né, Mayara, a gente perceber, né, que essa mudança de mindset é uma mudança é, progressiva, né? É uma mudança que depende sim, da conscientização, que eu acho que é um dos pilares do IBBank, né? Não só a compra e venda e a rastreabilidade, mas eu acho que também a conscientização, essa né, que acontece nos comitês, que acontece nas newsletters, nas palestras que você dá. Então, assim, nesses passos, né, de formiguinha para a cabeça mudar, né? E, exato, claro, tem um serviço que resulta dessa mudança, né? Que é o sim, serviço
Mas mais importante, eu acho que nesse início e nessa fase que a gente está, é de conscientização. Gostei muito dessa coisa, você não está lá com a bandeirinha no meio da floresta, você está aqui na capital, né, usando de todos esses meios, né, legais, de distribuição, de cotação, ou seja, profissional para você fazer essa mudança realmente no mercado. E aí você vê que a gente também não quer, não é acabar com a indústria, né, Mayara, né? Então, assim, acho que é importante também falar nisso, né? Que, assim, isso é a indústria da joalheria, né, tem uma grande importância no país, né? Tem muitos funcionários, alimenta muitas pessoas, então não se trata disso, né? Se trata, pelo contrário, da gente querer. Essa iniciativa é muito a favor de que isso continue, né? De que. Me fala um pouquinho, você já pensou sobre isso? Você pensa sobre isso? Isso é uma coisa que você pensa? Com certeza, né? Eu acho que, pelo menos para mim, se eu não mudasse, eu não ia querer continuar mais nessa área. E eu acho que não Entendi. tem o porquê você não continuar numa área, né? Porque assim, você vai continuar consumindo, você nunca vai ser 100% sustentável, e, e eu acho que você tem que ir dando os passos. Você tem que ir entendendo mesmo o que que é importante para você, o que que você quer passar para o seu cliente, o que você quer ter de futuro para sua vida, porque é isso, não adianta a gente separar muito também o trabalho da vida pessoal, porque isso também conecta de alguma forma o tempo inteiro, né? Se você está trabalhando com algo que você sabe que é errado ou que não te faz bem, isso na sua própria vida, isso também vai se refletir de alguma forma, né? Então, eu acho que essa ideia da gente olhar para dentro, né? Um pouquinho e acreditar, porque eu acho que é isso, assim, eu tô aqui também para acho que um motivacional para todo mundo. Aham. Você tem que sim acreditar nas coisas e nas pessoas, e sim, um pouco que você faz a diferença. Pode ter certeza que no montante, você fala, nossa, não vou comprar mais metal que eu não sei a procedência, que veio da mineração. Se você faz isso por 5 anos, imagina o impacto que tem isso. Só para vocês entenderem, é para fazer um anel, porque a gente tem extração em terra e em água, né? Então, por exemplo, na Amazônia é mais na água, em Minas Gerais é mais na terra. Para você fazer um único anel de 7 gramas de ouro 18, tá? Você retira da natureza 26 toneladas de resíduo, um anel. Então, você imagina o impacto de uma marca que produz quilos de peças todos os meses, né? Então, você começa a entender que sim, um pouquinho que você faz diferente, você muda. O seu Impacta. próprio lixo, o seu próprio conceito. Ah, eu amo muito carne, eu estou nesse processo agora, porque sou uma pessoa que tem uma anemia, e foi aí eu estava no Rio de Janeiro, em algum momento eu sempre justificava, vou diminuir sempre a quantidade, mas tinha momentos e eu tenho anemia, e aí eu justificava, putz, não vai dar para eu ser vegetariana. Então é isso, assim, e eu não sou vegetariana, né? Eu falo que estou vegetariana nesse momento, estou por 15 dias. Então é isso, se você pode mudar e construir um pouquinho por dia, porque não adianta, na hora que se você levanta todos os problemas, você não vai mudar e fazer mais nada, porque você vai ficar deprimido e fala, nossa, o mundo vai acabar, e só que tá tudo muito à flor da pele. Na hora que você vê esse calor, né, Sim. aqui em São Paulo, gente, hoje eu filmei chovendo granizo. Então, assim, num calor de 38 graus, choveu o gelo. Aham. Aí vai abaixar uma temperatura de 10, 15 graus. Então, assim, não adianta achar que não está acontecendo nada, né? Sim. Somos responsáveis por tudo isso. Não adianta Então, achar que isso é a natureza, né, o Mayara? pois Né? é.
O mundo sempre foi assim, que não é, né? Nunca foi assim. E se a gente pode ser melhor, se a gente vai ter que. É nossa. Vai ser nosso destino, a gente vai ter que fazer isso. Se você quer ir numa praia e tá limpa, aí Sim, você fica numa praia, leva e toma 5 garrafinhas de água plástica todos os dias. Então, assim, são pequenas coisas, né, que você começa a levar. Eu viajo muito, viajava com amigos. Eu comecei para lugares que eu chegava e falava, puta, não tem reciclagem. Gente, eu levava até o aeroporto. Se no aeroporto não tivesse, eu levava até, trazia até São Paulo lixo. É meu lixo, eu que estou consumindo, sim. né? Minha Então, assim, além de responsabilidade. eu ter consumido ó, tudo aquilo, eu vou largar na praia que eu fui lá para conhecer. Então, é isso. A gente tem que se responsabilizar. Maiara estava perguntando aqui a questão dos 7 gramas, do anel de 7 gramas, impacta quanto de resíduo? 26 toneladas. É isso. Eu De não digo do tóxico? resíduo tóxico, é o Ah, resíduo de pedra. Então, na hora pedra. que você retira, assim, para você achar Ah, 7 gramas de ouro, você tira da natureza em torno de 26 toneladas para você achar, porque você nunca acha o ouro puro. Você vai achando uns sim, pedacinhos, sim. pega tudo aquilo e purifica. Então, Tá, você imagina uma extração numa área que é rasa. Então, porque, né, na terra você pode ir aprofundando, mas, por exemplo, num lugar que é um rio, tipo na Amazônia, você vai usar a profundidade praticamente do rio um pouquinho mais, que você vai girar toda aquela água e toda aquela terra que tem ali. Então, vocês imaginam a destruição da superfície, que é mais rasa do que da profundidade. Então, é por isso, assim, tem que acabar essa mineração na Amazônia. e aí, o que que acontece? Quando você mexe com isso, mexe com todo o ecossistema em torno da floresta, né, que está dependendo daquele ciclo ali, que é o ciclo inteligente natural da vida, Pois né? é. Aonde Porque eu também comecei a estudar, eu comecei eu comecei a conversar muito que tem uma empresa que chama Fairmind, que é da Colômbia, ou Fairmind, no passado, assim. E aí, sim, você pode extrair de uma maneira, sem destruir. Por exemplo, os índios poderiam estar extraindo de uma maneira responsiva junto com a natureza. Então, ele vai aproveitar o cacau que está ali plantado, ele vai aproveitar a castanheira, ele vai usar a água do rio também para outras coisas e vai minerar dentro da água sem grande escala. O que atrapalha é isso, é o tamanho das coisas e a ganância das pessoas, né? Porque sim, isso sim podia ser uma fonte de renda, como todas as outras que existem numa floresta. Na hora que você extrai, né, tem os cálculos que depois, se vocês quiserem, eu passo para vocês, o prejuízo ambiental e social numa região que você extrai 1 quilo de ouro equivale a mais o valor de mais de 1.300.000 reais. E 1 quilo de ouro, na teoria, vale 300.000 reais. Então, isso que está sendo questionado, se você não faz o cálculo do impacto ambiental que hoje já é possível ser feito, existe uma calculadora que é do governo, que depois eu passo para vocês também, se vocês quiserem. Calculadora de impacto ambiental. Você consegue ver exatamente o impacto em qualquer região do país. É incrível, assim. Então, assim, não dá para você falar que você não tem informação, então esse né? balanço aqui não fecha, que está desigual, né, Não o Maia? fecha, né, a conta. Então, Ah, como que você vai continuar algo se a floresta em pé vale mais do que ela destruída, né? Porque sim, é isso. Os principais, na verdade, são 4 principais problemas, né, da mineração no Brasil. O desmatamento, o assoreamento e sedimentação da parte dos rios, o mercúrio, que leva a tanto ambiental quanto social na hora que isso entra na gente, e essa parte ilegal, né? Porque na hora que você não tem a procedência, você também não tem a origem e você não sabe simplesmente, né? Então você acaba compactuando com coisas que às vezes você você nunca não quer, parou para pensar e que você não acredita. entendi.
Mayara, vamos agora falar um pouquinho sobre o IBBank mesmo, né? Na sua, por exemplo, na joalheria autoral. Como é que funciona a operação disso, né? Então, por Tá. exemplo, eu tenho uma marca e eu quero me tornar, já sei sobre a consciência, tenho esse desejo. Como é que eu faço para mudar esse valor, né, na minha marca, adquirindo a parte do ouro que eu vou comprar de vocês para uma determinada coleção. Como é que isso é feito? Como é que praticamente isso acontece? Tá. Basicamente, a gente compra e vende metais. Então, se você quer vender sobra, peças pessoais, a gente compra e aí tudo é pelo site. Então, a gente compra e vende no Brasil inteiro. Então, de alguma forma, a gente vai informando vocês, vocês mandam isso para a gente, ou a gente envia isso para vocês. Então, é para ser algo seguro, rápido e para o Brasil inteiro. Então, como funciona basicamente? Na compra, a gente tem uma taxa de compra, né? Que a gente se baseia na cotação do dia, tanto no ouro quanto na prata. Então, a gente cobra 24% do valor da cotação. Então, é a nossa taxa de compra desse material. Por quê? Porque é o valor do nosso trabalho, é o valor da nossa purificação, que quem faz também sabe como que funciona e todo o nosso trabalho dessa certificação dentro dessa plataforma também. E quando a gente vende o metal 10% acima do valor de mercado. Então, se o ouro hoje está R$ 300, a gente vende a 330. E Sim, agora a gente está colocando tudo isso dentro do site, de uma forma que você vai conseguir, porque a gente ainda estava ajustando a tecnologia, porque assim, não sei se vocês já viram, muda a cada segundo, principalmente o mercado do ouro, da prata oscila um pouco menos, com a guerra o ouro está oscilando bastante. Então, até semana que vem, hoje vocês entram no site e já vai dar para mostrar a cotação que a gente compra e vende, já com os 10% a mais ou com os 24% a menos. Então, isso já está mais fácil. Mas a gente vai colocar uma estimativa para você estimar quanto você tem para vender, quanto que vale tudo aquilo. Você vai pôr, eu tenho um anel 5 gramas, deve ser 18 quilates, a cotação do dia vai estar tal, que a gente vai colocar, então, basicamente, eu vou receber isso. Então, para as pessoas já entenderem sobre isso. E na parte da compra, a mesma coisa, você vai preencher, quero prata, a gente vende, né, basicamente ouro 999, 24, a prata 1.000, a prata 950 e o ouro 750. Por quê? Porque às vezes a gente recebe lotes com teor mais alto e aí a gente evita mais um processo de purificação, porque a purificação usa químicos, também tem a sua parte negativa, mas é muito menor do que os impactos de extração que também fazem essa purificação de qualquer forma. Então, a gente evita também essa purificação. E agora a gente lançou a parte de certificação. Como que funciona? Uma marca pode nos mandar peças que ela comprou de clientes ou que ela tem sobra de material, a gente vai entrar no mesmo processo, a gente vai colocar todo o registro disso, a foto, a nota fiscal, o peso, tudo mais, mandar isso purificar e devolver isso para a marca. Só que aí a gente manda o link também dessa rastreabilidade. Então, ela tem um metal certificado de reuso, né? Então, de alguma forma, a gente consegue provar que a marca está reciclando metais, porque hoje tem muita marca que fala, eu trabalho só com reciclado. Mas e aí, como que você prova isso? Né? sim. Então, de alguma forma, a gente entrou esse trabalho já faz uns 2, 3 meses, porque já tinha muita marca que às vezes tinha sobra ou queria vender para a gente, ou que queria aquilo de volta, né? Porque ela começou a fazer algumas captações dentro da marca também, e tudo certo. Então, a gente trabalha meio que dessas 3 formas. Certo. E então, essa certificação também, ela é
ela pode ser usada também na hora da comunicação, né, o Mayara? Não é? Exato. É, a ideia é assim, é você ter transparência, né? É você entender e mostrar para o seu cliente, porque isso, na verdade, você agrega muito valor na hora que Sim. você conta, porque é a matéria-prima principal da sua, para uma joalheria, né? Até para um mercado financeiro, se a pessoa investe em ouro também, ela está investindo no metal reciclado, ele vai, teoricamente, valer muito mais do que um material que você não tem nenhuma certificação, né? Uhum. Então, funciona mais ou menos assim. Eu vou até perguntar aqui, tem uma pergunta, qual é a diferença da Ah, da certificação Mago. Gene, do metal através do IBBank comparada com a certificação da Amagold? Então, a Magold, o que que ela faz? Ela certifica o teor. Então, porque temos mais um problema nesse setor também. Todo giro de peças 18 quilates ou de prata 950 ou 925 não bate com o teor. Por quê? Porque as pequenas joalherias, principalmente, elas não têm como ter esse controle. Ela tenta fazer e aí vai reutilizando aquele ouro, vai pondo uma soldinha e na hora que vai ver, a média que eu recebo, né, todo dia peça, fica entre 65% e 70% o ouro 18. É muito abaixo do teor, Do, né? Então, do até 75, né? exatamente. Então, na teoria, um ouro 18 que teria que ser 75%, ele fica de 10 a 15% mais baixo. Então, fica Olha, muito mais baixo e se alguém te processa ou que se ela descobre o teor daquilo, é um problema para você também, né? Então, a forma também que a gente viu de diminuir isso é vender esse metal já ligado, porque daí a pessoa não vai mexer mais naquilo. Ela falou, beleza, esse aqui tá 750, eu vou trabalhar com metal assim, vou usar uma solda ou outra, tá tudo certo. Porque daí ela vai ter um controle maior se ela não tem essa forma de analisar. Então, por exemplo, a certificação da Amagold é você mandar uma peça, um lote, e ela vai comprovar, falar, beleza, esse lote aqui, ele tá o teor 18 perfeito, ou ele tá 720. E a gente faz isso quando a gente compra, porque em tá. lotes maiores, a gente tira foto disso, a gente manda essa placa para um raio-x. E aí, esse raio-x tira exatamente o teor, que é o raio-x que essas empresas têm, né? Então, para a gente comprar e vender com essa certificação de teor, né? Porque eu acho que é muito importante. Porque hoje você compra, às vezes, um metal, você olha e fala, e aí, isso está puro? Sim, sim, você Né? não tem Você certeza tem que de. você é igual quando você compra também uma peça, e fala, isso aqui, a pessoa está me dizendo que é 18, ele é 18, mas não necessariamente, né? E é isso que também é importante parar para pensar e entender, porque você vende algo que você tem que entregar o que você está falando, Sim. né? E o que eu acho que é interessante também a gente falar, Mayara, quando a pessoa chega, né, com o metal, por exemplo, ah, pegou, né, separou o metal que tem em casa, ou a pessoa física, vocês atendem pessoa física e pessoa jurídica também, né? Uhum, Então, isso, pessoa física e jurídica. Então, na hora que a pessoa física ou jurídica ela chega ali, ela vai ter uma emissão de uma nota fiscal de entrada desse exato, material sim. a partir desse exame criterioso que vocês fazem, né? Então tem Sim, o uma documento que a pessoa assina também, comprovando que aquela peça ela quer vender, que aquela peça tem uma procedência idônea, que aquilo é certo, dela, né? E entendi, aí a gente coloca a informação dessa nota fiscal, que geralmente de pessoa física a gente emite, né? E a pessoa tem que escrever que sim, ela aceita a de gente emitir acordo, essa nota, porque é tudo com nota. E aí a gente emite essa nota, a gente coloca a foto dessas peças recebidas. Se o lote é um pouquinho maior, de uns 20 gramas, ela já tem esse teor de raio-x que a gente coloca também nessa rastreabilidade. A gente coloca a quantidade de nota, né, fiscal
que vai para a purificação, quanto volta e os impactos ambientais. Então, assim, é toda a cadeia para explicar Impactos a ambientais, o que proceder. que você quer dizer? O que que você O quer quê? dizer com os impactos ambientais? O que que você quer A dizer? gente coloca o que você evitou, aquilo que você Ah, disse, tá. que você viu no finzinho, Sim. né, da informação, aí a gente coloca no lote esses dados também. Essas informações são todas guardadas no blockchain, né? E o que que é Isso. isso, Mariana? Explica para gente o que que significa isso. O blockchain, na verdade, é uma rede, como se fosse uma nuvem de informação. Então, basicamente, qualquer tipo de informação você pode salvá-la em blockchain. Só que o que que acontece? Dentro do blockchain, você envia uma vez aquela informação e você não pode ficar alterando. Então, não é igual, fiz aqui uma alteração na minha planilha, salvei diferente. Isso não existe. Então, de alguma forma, o blockchain, né, de várias formas, ela certifica que você mandou aquela informação, que ela Ela não não é foi mudável alterada. mais. Isso, Aquela informação não foi de maneira nenhuma adulterada. isso. E aí, porque assim, você pode mandar qualquer informação também, né? Informação útil e não Sim, útil. certo. Então, o que a gente faz é na hora que a gente, eu parei para elaborar o que era importante eu guardar dentro do blockchain, né? Porque se eu coloco só o lote lá, aquilo não está comprovando para mim nada praticamente. Então, eu Certo. coloco no blockchain todas essas etapas que eu expliquei para vocês, a nota fiscal, a Sim. foto, não sei o quê. Então, assim, eu mando Purificação, tudo, né? a O que purificação, para teor. ter guardado exatamente esses dados, que é isso que importa para a gente, que é essa segurança que daqui 50 anos você vê essa rastreabilidade, ter esse documento, é que a informação não foi mais mudada, né? Entendi. E Então, existe, e assim, do meu lado, né, que é do valor da sua comunicação, do valor do seu negócio, você pode usar essa informação para agregar valor, por exemplo, a uma coleção. Eu comprei um lote para fazer uma determinada coleção. E aí eu desenvolvo essa coleção e aí eu coloco um selo do IBBank, ou um selo que vocês me dão, a gente seja fala selo verde. selo verde. Eu posso Isso, colocar o selo verde do IBBank para atestar que aquilo ali na minha comunicação faz parte dessa cultura de rastreabilidade. Então, e isso vira isso, valor, né? Isso é um com valor da certeza. marca, né? É. Que muitas poucas marcas fazem, né, até o fim, porque daí você comprova, né, a sua peça, você fez 10, 20 peças com aquele metal que você comprou. Então, o metal você vai ter a origem, vai ter como que ele foi processado, aí você pode, né, você começar esse registro dentro da sua própria marca, quem que produziu, quantos foram produzidas, a embalagem, como que foi feita, da onde veio. Você completa tudo isso, não só com metal, mas às vezes com outras informações que são importantes para você, né? Por exemplo, você faz um trabalho com madeira certificada, coloca lá essa madeira ou essa madeira foi sobra disso, disso, disso. Aí você coloca alguma comprovação que você saiba daquilo e você vai fechando essa informação. Porque daí, na hora que você passa isso para o cliente, não tem preço isso, né? Verdade. E é muito legal. Na hora que a pessoa entende um pedacinho disso, ela fala, nossa, É, é é. muito, muito incrível, né? Eu acho que esse é um novo valor, né, o Mayara, porque antigamente era só o metal por si só. Hoje, Exato. o metal e também a maneira com que ele é extraído, a maneira com que ele é tratado, né, a maneira como a marca se preocupou com essa rastreabilidade, né, isso tudo O agrega muito valor. storytelling, né? Da Realmente. marca, do propósito da marca, porque é isso, não existe mais marca por marca, só para vender, né? Sim, Essas pessoas não vendem mais, né? O marketing mudou muito.
Então é isso, você vende muito mais a história, a experiência do que a peça em si, porque na hora que você conta a história de toda aquela coleção, da onde veio, onde foi sua criação, até onde que você chegou, é isso que vende, né? Então é todo esse caminho que vende, e não o produto sozinho, só por produto, Só né? pelo Você, metal. na hora que você veste uma marca, né? Ah, estou vestindo uma Prada. Você traz todo o storytelling dela, o que que ela significa o status, ela é ecologicamente correta, então você usa o tênisinho da Verte, traz todo o conceito de marca, né? Então é muito legal essa parte. Porque responde não só ao início, né, da conscientização sustentável, né, da natureza, mas também do negócio, né, do valor do negócio. A Tereza coloca aqui, qual é a comprovação da procedência do ouro que a sua empresa compra? Que eu acho que você falou, né, que é essa Sim, questão da pessoa assinar ali termos, né, de que aquilo ali é de uma origem idônea, não é? sim. Sim, é o termo, aí a nota fiscal que a gente Legal. coloca, o processo em si demora de 7 a 10 dias, então alguém que rouba não vai querer que a gente divulgue esses dados dentro para os nossos clientes, né? Então, por exemplo, a gente vai divulgar, óbvio que para quem a gente vendeu, mas chegar alguém da polícia e falar, beleza, sumiu esse anel, estão falando que é dessa pessoa, a gente tem lá nota fiscal, que é a pessoa, a autorização dela, a foto da peça. Então, quem está fazendo coisa errada, acho que é bem difícil ela fazer algo com a gente. Mas, Sim. né, assim, a gente vai tentando fechar de todas as formas, para a gente ter essa segurança e para o nosso consumidor também. Certo. E a Sandra está perguntando: vocês recebem material via CPF ou emite nota fiscal para CPF ou só via CNPJ? Não, é porque geralmente as peças vêm de CPF mesmo, vêm de pessoa física, né? A maioria, sim. E quando é por CNPJ, geralmente as pessoas fazem essa certificação com a gente ou vendem para a gente, e aí ela emite a nota, porque ela já vai ter a nota de alguma forma, né? Uhum. E quando a gente faz a certificação, tem que ter o CNPJ, porque a pessoa envia isso com remessa de industrialização para a gente devolver isso depois para ela também. Certo. E Gente, se aí, não ficou claro, assim, às vezes o que vocês perguntaram, vocês podem escrever também, tá? É, que tem muita coisa que às vezes a gente acha que é fácil entender. exatamente, não é, a gente tem, você pode até colocar depois seguir aqui, olha, o IBBank, eu vou colocar aqui no chat o contato da Maiara, IBBank, A que gente pode você, pôr o e-mail, pode pôr o qual que site é o também. Maiara, qual é o e-mail? Quer que eu coloco aqui, ó, é contato@ibbank.com.br. E assim, aí todas as etapas estão minuciosamente, tem que ter um pouquinho de paciência, mas para ler no site. Então, na parte como comprar, você entende todas as formas que você compra, como vender também e a certificação também. E aí, depois que você faz uma vez o processo, você já entende, né? Mas é super importante a pessoa entender o que está fazendo, o que está, por que está fazendo, né? Então, eu acho que são essas principais E o, informações, assim. e o site, gente, é super amigável, é um site gostoso de você navegar, assim, é super claro. É IBBank, tá? Tudo junto, assim. Eu vou por aqui também. Quais os metais que você vende além do ouro? É a prata, né? A prata, então, tem a prata 1000, a prata 950, o ouro 999, o ouro 750, e a gente pega a encomenda também, a gente tem platina e paládio. Então, volta e meia, a gente tem uns lotes também com esses metais, se vocês precisarem, até para fazer liga, né? Legal. Cobre que ainda a gente, porque até nas recuperadoras não mandam para a gente o cobre, né?
porque elas não recuperam, elas meio vendem, né, o, Entendi. o material, mas a gente está com um projeto de desenvolver uma tecnologia para aproveitar o lixo eletrônico, que aí tem muito cobre, e aí a gente vai ter cobre também, se vocês precisarem. Que aí é Olha, uns 20 minutos para explicar do lixo eletrônico. do lixo eletrônico? Né? Que imagina que legal, assim, de placas de celular, Ah, você sim. tira, você aproveita os metais preciosos, né? E a gente está com um projetinho aí na gaveta. Legal, Mayara, porque só de pensar Também assim, não tem, gente. Comecei a estudar isso também. No começo eu falei, vou tirar do eletroeletrônico. Não tem. Também não tem esse processo. Tudo é vendido exportado. Separam todos os, por exemplo, aí no celular separa vidro, plástico, Os baratinhos ficam no fico. Brasil. Os que têm valor, eles exportam e reaproveitam em outro país, não é no Brasil. Interessante isso, porque também tem esse propósito da gente aproveitar o que é valioso no Brasil, né? E não simplesmente exportar, né, Mayara, que era uma coisa que colonialmente falando, né, na parte Nossa, colonial. assim, gente, na hora que você começa a ver, você fala, meu Deus, somos índios aqui, continuamos a Não, e as civilização. coisas se repetem, né? Assim, parece E que volta e as pessoas comprando esse a história. metal, aí você vê que, assim, as maiores fortunas de ouro, o país nem produz ouro. Tipo a Entendi. Suíça. Suíça não Aham. tem ouro, gente, mas Ouro. tá todo o nosso ouro lá, deve estar uns 30% É, nosso, tudo lá. como a coroa da Inglaterra, né? Que a maior parte da coroa inglesa, do tesouro que a gente vê lá, né? E ai, que máximo lá no Big Ben, Lindo, né? É Brasil, nosso. veio do Brasil, por causa da Isso. dívida que É Portugal tinha com a lindo. Inglaterra. Olha, assim, é só de chorando. Não, Ó, e quais metais que se aproveita do lixo? Tem vários, gente, vários metais, mas principalmente cobre, que é o que mais tem, prata, ouro, paládio, tem os mais raros dos raros, que tem lítio, que é de lítio. bateria. Esse que eu ia me lembrar, eu queria Esse me é da lembrar desse. bateria. Isso a gente É, não vai fazer, tá, gente? A bateria, por enquanto, que é específico. muito tóxico. E a gente Ah, vai fazer um processo com bactéria. Então, em vez da gente usar um ácido, a gente desenvolve um ácido com uma bactéria. É muito legal. Imagina um nossa, ácido ecologicamente correto. Muito legal. gente, né? Porque até agora, né, mesmo com essa questão de purificação toda rastreada e tal, na purificação usa-se os materiais que tem disponível hoje em dia, que são tóxicos, né, Mayara? Mas Sim. se você já está fazendo uma purificação, né, do processo, né, seguindo outras métricas e outras formas, né, que sejam mais sustentáveis e amigáveis ao meio ambiente, você mesmo usando aí essa parte da purificação, já fica uma grande diferença no processo como um todo, né? E é isso, assim, a gente precisa de volume para fazer quanto mais impacto, né? Quanto mais a gente vende, menor impacto que a gente vai ter de novas extrações. Ai, desculpa, gente. É uma coisa muito incrível na hora que você vê todos esses dados, né? É, você economiza. O ano passado a gente conseguiu, sei lá, reciclar 1,1 kg de ouro. A gente teve bastante prata, acho que chegou a quase 3 quilos de prata, isso que a gente vendeu, tá? A gente recebeu muito mais. Gente, na hora que você levanta esses dados, a gente tem no site que a gente sempre publica tudo isso, é muito legal na hora que você vê o que você deixou de impactar, né? Quais são os, assim, que você se lembra, quais são os fatores que você deixa de impactar, assim, na que vem, que te ocorre, assim, que são mais Então, importantes? tem a parte, né, da floresta, do desmatamento, da parte do assoreamento e sedimentação de rios, aí tem essa parte social, que vem ligada ao mercúrio. Então, são essas principais áreas. E, por exemplo, para você recuperar uma área
cuidando, você demora 30 anos. Você acha que um minerador que vai lá, destrói e vai embora, né? Ainda mais quando a terra não é dele, ele não vai ficar lá cuidando por 30 anos de um local, né? Ele Sim, mata, destrói o lugar, vai embora. E assim, ele precisa daquilo para viver. Então, eu não vejo o garimpeiro como né, o vilão. O sim, vilão é quem contrata. sim, E hoje, por todos os estudos que existem, não tem mais pequenos garimpos, porque garimpo e mineração é a mesma coisa, só que garimpo é um tamanho menor, né? Seria tipo uma área pequenininha com pessoas. Só que hoje o garimpo já tem máquinas que você fala, não tem como essa pessoa trabalhar sozinha. Ela trabalha com mineradores ou com pessoas grandes. Não tem mais pequenos mineradores, assim. É bem difícil entendi. encontrar, né? E poderia, essas pequenas pessoas, era igual eu falei, né? Se tem um trabalho consciente, é igual a extração de qualquer coisa, né, da natureza, e você saber viver com aquilo e com os benefícios de todas as coisas, todo mundo precisa de dinheiro para viver, né? Então, mas vamos fazer certo, né? E você acha que o IBBank, né, toda essa iniciativa afeta também o consumidor, né, o Mayara? No final das contas, educa de repente, né, o consumidor? O que Porque a que você gente acha? está dos dois lados, né? A gente está com o consumidor, então a gente precisa que ele entenda a importância dele vender isso para a gente, né? Porque isso é muito importante. E a marca, eu já sinto que as marcas têm muito mais preocupação. Depois que começaram a ver tudo isso, nossa, da onde que vem o metal que eu estou comprando? Já foi um clique. Aí você não tem muita solução, você fala, vou ficar aqui mesmo, ou vou fazer um negocinho aqui, né? Porque é isso, você não tem solução. Então, por mais que você queira hoje fazer algo diferente, não tem muita opção. Por isso que a gente tem que criar novas opções, as pessoas têm que procurar novas opções, né? Você vai num banho, por exemplo, até hoje ninguém comprou numa empresa de banho. Agora eu consegui numa pessoa que faz fundição. Então ele compra o nosso metal, produz e vende já a peça pronta certificada, porque ele faz todo o controle também da produção dele. Então a gente já sai a pecinha com o selo verde ali bonita. Então é isso, a gente está juntando marcas porque tem uma fábrica que faz corrente. Corrente hoje também você não consegue. Por mais que você queira fazer, quero fazer a coleção inteira de metal reciclado. Gente, não existe, é mentira quem fala. Que a corrente não tem, só se você fizer a corrente manual, né? Sim. E isso também temos contato de grupos, porque é isso, a gente tem que trocar contatos. E a gente não consegue mudar uma fábrica se a gente não tiver 20 interessados, né? Então é isso. E aí tem nosso canal de newsletter, se vocês quiserem entrar, não tem custo. A gente manda geralmente 2 a 3 newsletters por mês, que a gente une meio que todos os lados que a gente acha importante, porque é isso, a gente está na moda, a gente está na inovação, a gente está na sustentabilidade, então um pouquinho de cada coisa, e notícia também, que é importante, que a gente viu que não tinha nenhum lugar que juntava essas informações, né? Você vai num lugar setorial, fala só sobre pedra e metal, só que aí só vai falar bem. Aí vai na notícia, só vai falar mal. Então é isso, assim, a gente tenta juntar e a gente As espera que informações, vocês mandem notícias também para a gente e claro. essas trocas de informação também. Você está reparando um acesso maior cada vez maior das marcas, ou maior? Como é que está a receptividade da marca, da iniciativa, né? Como é que foi do início para agora, de um ano e meio atrás para agora? Vocês estão sentindo uma mudança? Está sentindo que as pessoas estão Então, mais. desde o começo, o ano passado, eu achei que fosse ser mais difícil. Eu acho que foi muito rápido até a informação, porque é isso, né? Assim, a gente não demora mais um ano para as coisas mudarem. As coisas mudam às vezes em minutos, né? As empresas crescem ou quebram em 5 minutos, com um post de alguém.
Então, o que eu percebo é que depois de todos esses escândalos, no começo, janeiro e fevereiro, assim, eu não tinha como, eu tive que dizer não para muitas marcas, porque eu não tinha estrutura de captação ainda o suficiente de tantas pessoas que queriam comprar. Ah, e para vocês entenderem também, a gente compra sob demanda. Então, você sempre, quando vai comprar da gente, é um pedido de uma encomenda. Então, a gente demora, geralmente, de 15 a 30 dias para entregar o metal para você. Porque é Ah, isso, a entendi. ideia, a gente, agora a prata, a gente recebeu um lote super grande, então a gente tem a pronta entrega, mas a gente não tinha. Então a ideia é diminuir cada vez mais esse prazo, porque a gente vai fazendo essa logística de compra. Só que é isso, não adianta a gente comprar muito para ficar com aquilo parado também, né? E então a ideia é isso, ainda tem esse tempinho, por isso que as empresas têm que se organizar, né, para poder esperar Sim. esse tempo para receber o metal, aí ela paga 50% no pedido e depois os outros 50% só quando ela vai receber mesmo o metal. O Mas tudo isso interessante é está que lá no site. isso segue também um cronograma de produção, né? Mesmo a pequena marca tem que começar a ter essa estratégia, né? Eu Tem falo que muito ter isso. também, né? E é isso, e colocar no tempo. Então, daqui um mês eu vou começar a produzir, eu preciso comprar isso para chegar, né? Igual quando você importa coisa, vai demorar, então já tem que me organizar nesse tempo. Que é o que eu falo até na minha mentoria quando eu falo de desenvolvimento de conceituação de coleção, né? Cápsula é Sim. exatamente isso. Você ter uma ideia daquela coleção, mas você não vai lançar tipo, né, na semana seguinte ou para o evento do Dia das Mães que está daqui a 2 semanas Quanto que você ou vai um mês. gastar, qual que é o tamanho da produção, tudo isso Planejamento, tem que né? ser planejado, né? Ter esse hábito do planejamento, então, que é importante para poder você agregar esse tipo É, de oportunidade dentro do negócio, né? é importantíssimo. Olha, pessoal, então a gente está chegando perto do finalzinho desse papo Falamos esclarecedor. bastante. Vamos. Vão, se vocês tiverem alguma pergunta, mais Rápida estamos aqui ainda. e, e assim, para ir finalizando, Mayara, qual é o impacto que você acha que o IBBank que você deseja, né? Assim, deixar com o IBBank aí para o mundo, né? E você acredita de fato que joalheria e sustentabilidade podem andar juntos? Eu acho que como o ser humano e a sustentabilidade também, né? A gente tem que andar juntos. É fundamental para a indústria continuar existindo, andarmos juntos, e isso é só o começo, né? Porque eu acho que cada vez mais recursos vão estar mais raros, informação está mais rápida, então não tem como a gente não crescer, né? E é um mercado que precisa e as pessoas querem mudar, né? E quem não quiser mudar também continua do jeito que tá, né? Às vezes não tem condições, mas de você saber e se importar, você vai fazer alguma mudança, por mais que não seja comprando um metal que às vezes sim afeta, né, o valor. É, Então, tá de eu, acordo com cada um mesmo, né? mas eu acho que está de acordo também com o mercado, né, Mayara? Porque, como a gente estava falando antes, isso Você não é uma explica, né? questão. Custa X% a mais, só que assim, eu não uso isso aqui, eu não uso aquilo outro, em qualquer Tem uma produto, pergunta né? aqui da Sandra, que eu acho interessante a gente colocar aqui, foi a primeira. Quanto que isso impacta no custo de nossas joias autorais? 50%, 100%, né? Então, De... depende do markup, né? Tudo mais, mas basicamente o metal é 10% acima, né? Então, se a peça, se o custo do metal você usa 10 gramas, né, numa coleção, é isso que você tem que ir fazendo a conta, porque é igual você embutir um marketing, é embutir a embalagem, é você de alguma forma embutir esse custo um pouquinho a maior para você ter também
esse storytelling, essa preocupação, esse valor mesmo. E é isso, não adianta você colocar isso se você não acredita, né? Você pode Uhum, acreditar de outras formas. Então, acho que é algo genuíno. Tem gente que às vezes nem, por exemplo, nem sabe o que que é carbono, que trabalha com carbono, mas assim, sabe que tem que compensar o carbono lá e está compensando para falar que a empresa compensa, né? Porque assim, uhum. ainda não é obrigatório, mas assim, daqui 1 ano, 2 anos, que o mercado vai realmente exigir, porque não é que a gente está inventando, a União É isso que eu Europeia quero já dizer. tem isso, então É assim, já tem isso. dados que isso vai mudar. Então, se você já começa agora a mudando devagarzinho, embutindo todo esse custo, entendendo como vai ser, e já vai estar na frente, né? Porque E como, depois alguém que for mudar a empresa inteira, às vezes cresceu muito, é muito mais difícil do que alguém que já está trabalhando isso num processo, porque eu falo, né? Não adianta você mudar tudo drasticamente rápido, nunca é bom. Então, eu falo, vou trocar esse papel pelo reciclado. Você sabe o que vai no reciclado? Você sabe o impacto disso? Então, assim, tudo tem que ter um estudo, né? sim. Então, isso é muito importante. Não adianta falar, nossa, vou comprar tudo que há de melhor e colocar aqui na coleção. Não é assim que você vai, acho que, ter esse valor, né? Por mais que você queira fazer, mas tem que estudar, gente. Não adianta, e a informação está aí. Sim, Aprendam com as empresas que vocês estão trabalhando, ensinem o seu consumidor, né? Então, assim, se você tem um trabalho que foi feito manual, explica, porque isso sim, vai ter que ser mais caro, porque você está pagando bem uma pessoa que está fazendo para você, né? E ela tem que entender que em vez de você produzir 1.000 peças, você está produzindo 5, né? E você está pagando por 5, e a outra que está vendendo 1.000 tá pagando quanto em cada peça ali? E é isso, e esse valor está em todas as etapas, nas pessoas, e se a gente quer ser valorizado, a gente tem que nos valorizar, né? sim. Então, você também tem que saber falar é, tudo que você faz. Não adianta, eu tô adaptando, não, é legal, tô com dificuldade. 10% da minha coleção é feito de metal reciclado, que eu consegui captar tudo isso. Isso. Eu acho que a transparência, né, Mayara, é muito importante nessa hora e o cliente ele é condescendente com isso, né? Ele não espera que você mude de uma hora para outra, ele espera que você seja transparente, né? Ele espera que você seja verdadeiro com ele e não siga uma onda, né, da sustentabilidade e tal. Mas e eu acho que uma coisa que você falou que é muito importante, você acreditar nisso, você acreditar o quanto isso é importante e aí sim a sua marca espelhar essa importância, né? Então, eu acho que aí você passa essa identidade autoral que eu sempre falo, né? De que a sua autoralidade passa por esse viés, né? E Com isso certeza. contamina, isso passa para as outras pessoas, passa para o seu cliente, Porque passa é para os muito seus. genuíno, né? Você acaba transmitindo isso super fácil. E coisas que você Naturalmente. vai ter que melhorar para transmitir também, porque são importantes, né? Sim. Então, acho que temos muitas conversas por aí, Maravilha. mas agradeço vocês. Marcelo mais ainda pela oportunidade. Eu começo a falar Imagina. também, é porque é isso, né? Acho que estamos em vários setores ao mesmo tempo. É a inovação, é o metal, é o ambiental. Então, tem várias vertentes para falar, mas o IB é uma ideia e espero que vocês tenham gostado. Não estou aqui para vender isso, mas eu estou sim para vender a parte dessa conscientização das pessoas saberem o que elas estão fazendo, o que elas estão consumindo, que isso é fundamental para todas as áreas. E isso eu achei importante para mim e vi, né, uma oportunidade para eu trabalhar em algo que eu falei, ou eu vou sair do setor, ou eu vou mudar isso. E aí veio em forma de sonho já esse projeto, né? Então foi um pouco mais fácil. E, e é isso. Muito obrigada.
Muito obrigado, Mayara. Eu sempre fico muito animado e gosto muito de quando eu trago alguém. Essas conversas no Zoom eu vou repetir com algumas pessoas. Fiquem ligados, vocês que estiveram aqui, obrigado pela presença. Sigam lá, @ibbank. A gente deixou as informações aqui, www.ibbank.com.br. Me sigam também no @Marcelo Novaes Branding, que é essa plataforma onde eu me interesso pelo valor. Ou seja, isso que a Mayara trouxe é valor, né? É uma iniciativa de valor, de mudança de consciência. Então, mais que tudo, a gente olhar para nós e ver o que a gente está pronto para fazer. Pode ser uma pequena mudança. O mundo começa com essa pequena mudança, com essas pessoas que passaram por aqui, que estão pensando sobre isso, estão querendo se informar. Então, é por aí que a gente começa, pela informação, pela conscientização, que é o que o IBBay faz, primeiro de tudo, eu acho. Tem uma rede de informação muito interessante lá no Instagram deles, né? Por isso que eu me aproximei da Mayara. E como eu sou um cara que quer trazer esse valor para vocês, disseminar essa nova maneira de pensar, é por isso que ela está aqui. Agradeço, Mayara, obrigado por estar aí, né, representando o Obrigada a seu vocês, gente, mundo. pelo tempo, pelo amor, pelo interesse. E obrigado por E quem continua até Marcelo, te agora. espero ao vivo aqui, hein? Com certeza. Vamos Agora que você está na minha cidade. em São Paulo. E aí, gente, muito obrigado. Até a próxima. Maiara, um grande beijo. Sandra, Rosângela, Tereza, Salma, Isabelle, Cláudia, Velar, querida, Cristiane, Olha, só sobrinho. mulheres? Vamos mudar esse mundo, hein? Isso, exato. Né? E obrigado por vocês estarem aqui e fazerem parte dessa onda bacana que nós estamos surfando aqui. Tá bom? Obrigado, gente. Obrigado, Mayara. Um beijo grande. Obrigada, gente. Boa noite, viu? Boa noite. Boa Até. noite, pessoal. Tchau, Boa noite. tchau. Tchau.